Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou pedir, por favor, para a Tamires orar por nós, para a gente começar a aula. Amém. Então a gente começa hoje pensando numa pergunta. Será que Jesus usou alguma estratégia para o ministério dele? O que vocês acham? Será que ele foi um estrategista? Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta real. O que vocês acham? Será que Jesus usou uma estratégia? Eu acho que sim. Assim, em relação aos grupos. Tinha que chegar a determinada pessoa, aí ele usava uma determinada. Chegava de um jeito. Aí os povos iam chegar de um jeito. Ele teve isso como uma estratégia. Uma coisa que a gente às vezes fica com o pé atrás com a palavra estratégia, porque a gente associa às vezes estratégia à manipulação, né? E estratégia, na verdade, não é uma manipulação, não, eu vou fazer desse jeito para chegar nesse resultado, não é uma manipulação, mas é você agir não de forma imprevisível, mas de uma forma planejada, com um propósito, né? Então eu tenho um propósito, eu tenho um alvo que eu quero atingir. Então, antecipadamente, porque a estratégia tem a ver com o futuro. Então, você vai planejar um alvo no futuro. Como que eu vou atingir esse alvo? Então, a estratégia é exatamente isso. Você planejar o que você vai fazer, como você vai fazer para chegar a um objetivo, certo? Normalmente está ligado com o futuro. Então, na verdade, a gente vê sim que Jesus usou algumas estratégias. Mas será que nós, como igreja hoje, podemos usar as mesmas estratégias dele? Então vamos dar uma olhadinha em algumas coisas que a gente pode pensar ou como métodos ou como estratégias de Jesus e avaliar como que a igreja poderia agir hoje usando os mesmos métodos e estratégias de Jesus que ele usou. Quais são valiosas para o tempo de hoje, como é possível, né? Ou muitas vezes adaptar alguma coisa para os nossos dias. Naturalmente, o próprio Mestre Jesus Cristo faz parte da história de missões. Afinal, ele foi o maior de todos os missionários enviado por quem? Pelo Pai, com um objetivo final, que era resgatar a humanidade. Isso também é uma estratégia. Deus tinha uma estratégia, tinha um objetivo. O objetivo era resgatar a humanidade e, como estratégia, ele enviou seu filho, né? Então, muitas pessoas têm listado métodos utilizados por Jesus ao organizar a igreja e evangelizar a região da Palestina, porque Jesus estava bem focado naquela região específica ali, com um propósito futuro de alcançar todas as nações, mas não foi ele pessoalmente a todas as nações, enquanto o período de ministério dele aqui na terra. Então, sendo que o fim buscado por Jesus era fazer que as pessoas seguissem a ele, então nós podemos estudar esses métodos em busca de estratégias de missões, porque o nosso objetivo é o mesmo, fazer discípulos, né? Levar pessoas a seguirem a Jesus. A gente tem, eu acredito que aqui também pode acontecer isso, não sei, seguidores de pessoas, né? Não, hoje é o Adilson que prega, então eu venho. Semana que vem é o Manuel, então eu não venho. Não, na outra semana é o Manuel, então eu venho. Essa semana é o Adilson, então eu não venho. Né? Na nossa igreja em Moçambique acontece a mesma coisa, né? A gente tem um revezamento. E às vezes quando o pessoal sabe, não, hoje é o Champlino, então eu não vou. Eu vou no dia do pastor porque o pastor gosta de contar história, o pastor Daniel. Então assim, tem aquelas pessoas que seguem pessoas com as quais eles se identificam.
Mas o nosso objetivo não é esse, não é fazer discípulos de nós mesmos. E isso nem deve nos alegrar, quando você tem um discípulo que segue a você e não a Cristo. Então prefere abrir mão do conhecimento de Jesus, do que ele poderia estar servindo naquele dia, porque a pessoa com a qual ele se identifica não está naquele lugar. Então isso é a primeira coisa que nós temos que entender. Nós fomos chamados a fazer discípulos de Jesus, não de nós mesmos. Então isso é muito importante. E isso também vai mudar a nossa estratégia de trabalho, né? Porque a gente não vai ficar apontando a si mesmo, como não, vem me segue, você vai vir, olha o meu exemplo, mas como Paulo falou, olha como eu imito a Cristo. É isso que você deve aprender, imitar a Cristo. Ok? Estamos juntos até aqui? Então, uma das estratégias que Jesus usou foi hospitalidade. Ele ensinou algumas coisas falando sobre isso. A missão de Jesus, ela é baseada na hospitalidade. Até quando ele coloca, né, ali algumas cartas no Novo Testamento, vai falar de líderes da igreja, um requisito para todos os líderes é hospitalidade. Então, essa é uma estratégia que Jesus usou, hospitalidade. Em qualquer casa em que você entrar, primeiro diga, alguém lê lá para mim, por favor. Paz. Continua. Repousará. Permaneça. Então, uma coisa é casas. Isso faz parte de uma estratégia. Você, por exemplo, antigamente, quando a gente fazia discipulado, a gente sempre incentivava que os discipulados 2 a 2 fossem nas casas, de preferência na casa de quem está sendo discipulado, para você conhecer a realidade em que ele vive, né? Se ele tem dificuldades com a família, muitas vezes logo ali você vai perceber se a família é contra, ele está estudando a Bíblia, você vai conhecer o ambiente de quem você está discipulando. Então isso é muito importante. Então hospitalidade é a coisa de casa, ou você, ao mesmo tempo você receber a pessoa na sua casa e você também ter esse acesso, quando possível, à casa da pessoa. Então hospitalidade, você ser aberto tanto a entrar na intimidade da pessoa, quanto permitir que a pessoa entre na sua intimidade também. Ok? Estamos juntos? A missão e o ministério de Jesus sempre se basearam nos lares. Os cristãos modernos pensam que a obra de Deus é feita na igreja, mas Jesus tirou a missão de Deus de dentro do prédio e a levou para onde a vida real estava acontecendo todos os dias. Isso é muito importante a gente entender, porque o que acontece hoje? A maioria das igrejas, a gente tem cristãos de fim de semana. Ele se torna cristão quando entra na igreja. A vida cotidiana ali, a vida que ele conhece, a palavra de Deus, a Bíblia, não tem validade para ele no dia a dia dele, porque ela está fechada a um único ambiente. Ali eu sou cristão, ali eu devo reagir de uma maneira, mas lá fora é outra coisa, no meu trabalho é outra coisa. Por isso a gente vê muitos cristãos que já estão na igreja há um tempão, mas para ele mentir, o que tem? Falar palavrão, o que tem? Roubar no trabalho, o que tem? Porque a minha religiosidade está lá no templo, não dentro de mim. Isso não precisa ser reproduzido no meu dia a dia. Então isso é muito ruim, porque você tem cristãos que não são santificados, que são salvos, tem Jesus como seu Salvador, mas não tem Jesus como seu Senhor. Porque Jesus não manda na vida dele, no dia a dia. Não transforma a vida dele no dia a dia. Então isso é muito perigoso. E nós precisamos mostrar o modelo de Cristo dia a dia, em tudo que eu faço, em qualquer lugar que eu esteja. Então, hospitalidade tem a ver com isso também. Levar o Evangelho para o ambiente em que a pessoa está, no dia a dia dela. Estamos juntos? Então, considere abrir sua casa para se tornar um posto missionário do reino de Deus.
Não importa onde você mora, como é sua casa, o que importa é o coração que você usa para alcançar aqueles ao seu redor. E a mensagem do Evangelho que você oferece lá. Gente, quando a gente começou lá em Moçambique, é lógico que a gente está em outra realidade ali. Mas aqui, nessa primeira foto, a gente tem o primeiro culto. Nessa foto aqui, ó. A gente nem tinha porta, o pessoal pulou a janela ali. A gente ainda estava construindo, era um quarto, né? Que hoje é o quarto das meninas ali. A gente pulou a janela, a gente falou, vamos ali reunir para estudar a Bíblia junto? Entraram ali, Daniel, com uma turminha que ele tinha evangelizado na rua. E foi o primeiro culto ali que eles fizeram, né? E o pessoal se dispôs, queria ouvir, estava aberto para ouvir. Tá bom, vamos lá, sentaram, ouviram. Mas a coisa começa, o que importa é a disponibilidade do seu coração e trazer as pessoas para perto. Isso é importante, né? A Poliana aqui, a gente, na zona rural a gente tem 2 cultos. No sábado o culto infantil com as crianças e no domingo o culto de 13 anos para cima, porque não cabe, né? A gente ainda faz todas as reuniões no nosso terreno, na nossa casa. Então a gente teve que dividir. Mas começou assim, ó, a Polianique fazendo amizade, trazendo as crianças. Esse daqui, vou mostrar no final, é o Dene, gente, olha aqui. E a gente começou assim, a Poliana fazendo amizade, convidando, Nicole fazendo amizade, convidando aqui, ó, já levaram a biblinha que elas tinham, infantil, para mostrar como é que era. Para as crianças ali tudo era novidade, nunca tinham visto aquela Bíblia cheia de desenho. Começou a reunir ali, e aí a gente começou a pensar, poxa, será que a gente não pode fazer mais, né? Eles estão só brincando no quintal, mas quase todo dia estão aqui no quintal. E aí começou, a gente chegou a Páscoa, aí nós desafiamos as meninas a fazer um evangelismo, só a nossa família, sair na rua e levar e falar o verdadeiro sentido da Páscoa. Muita gente que a gente abordou nem sabia que era a Páscoa, olha a realidade que a gente está. Nem a gente abordou aquelas pessoas ali e começou a falar, sabia que hoje é a Páscoa? Aí algumas sabiam, mas você sabe o que significa Páscoa? Aí ficou, e aí a gente desafiou, cada uma tinha que falar, acho que era com 2 ou 3 pessoas, né, da vizinhança. A família estava junto, andando no bairro, mas cada um tinha o desafio de falar com 2 ou 3 pessoas. E aí cada um foi falando. E aí a gente deixou, a gente imprimiu, né, pegou um folhetinho, um papel e tal, e aí a gente foi levando esse papelzinho aí e entregando ali para as pessoas até completar a tarefa da família. Voltamos para casa, oramos por aquelas pessoas e fizemos um convite. Se elas queriam vir assistir um filme que mostrava sobre a Páscoa. Aí na nossa sala, foi aqui, ó, reunimos aquelas pessoas que a gente convidou na rua, foi na nossa sala e passamos o filme de Jesus, que mostrava até a ressurreição. E aí Dani explicou, né? Meu esposo explicou a Páscoa, a ressurreição de Jesus. E ali começou, gente. Começou o culto. Na outra semana, as pessoas, se vocês vão continuar ensinando, a gente pode vir um outro dia. E aí aqui do lado, ó, começamos a academia bíblica, só para estudar a Bíblia. Nem tinha culto ainda. Vamos reunir para estudar a Bíblia. Começou, cresceu tanto que não cabia mais. E aí a gente passou a mesma coisa com as crianças. Aqui, do que começou aquele grupinho que brincava, de repente a gente tinha mais de 100 crianças ali reunidas. Então, as coisas começam pequenas, com disposição do nosso coração. Pode ser o seu vizinho, pode ser na sua rua, né? Na sua realidade, na realidade que você conhece. Chama para um chá. Cada um vai adaptar, né, da sua maneira. Vou fazer um chá lá em casa, né? Convido umas vizinhas, vem tomar um chá comigo. E às vezes um versículo, lê junto e ora, pronto. Deus vai trazendo, né? Jesus vai nos dando estratégias de como agir, de como fazer as coisas, né? E a gente precisa parar de pensar. Missões é responsabilidade da igreja, da liderança da igreja. Eu sou chamado, você é chamado a ser um missionário. Então é importante você, diante de Deus, colocar o teu coração e falar, Deus, como eu posso fazer missão onde eu estou, com as pessoas que me cercam. Coloca isso diante de Deus e o Espírito Santo vai trazer as estratégias certas, vai tocar no teu coração. Na simplicidade, a gente não tinha nem energia. Depois, até no dia que a gente conseguiu fazer a coisa da Páscoa, a gente tinha ganhado
um painel solar e uma bateria, né, da nossa madrinha, né? E aí nós conseguimos ter a luz ali, energia para ligar o projetor, passar o filme, né? Mas a gente antes nem tinha energia. Então começa na simplicidade, aquilo que você consegue, faz uma rodinha de bate-papo, de conversa, faz amizade, né? Relacionamento, a minha intimidade, trazer as pessoas para a minha intimidade. Segundo, suprir necessidades. Mas às vezes a gente pensa em coisas grandes também. Vamos ver um pouquinho o que Jesus fez. Jesus nunca rejeitou uma pessoa em seu momento de necessidade, mas nem sempre ele dava exatamente o que as pessoas pediam. Mas sempre satisfazia suas necessidades de alguma forma. Muitas vezes visando tanto as necessidades tangíveis quanto as intangíveis da pessoa. Tanto as necessidades que a pessoa tinha consciência que ela tinha, tanto aquelas que ela nem sabia que precisava. Às vezes a pessoa chegava pedindo uma coisa, Jesus oferecia outra. Mas na verdade era aquela a sua principal necessidade, que nem ela sabia que tinha. E quando nós estamos, né, nos relacionando com pessoas, a gente vai ver isso. Muitas pessoas pensam, primeira coisa, coisas materiais, que essa é a grande necessidade dela. Porque ela não se percebe ainda numa situação de grande necessidade espiritual. Ela não se percebe, mas você sabe. Então você pode cuidar principalmente da necessidade número 1, que é a espiritual. Mas existem situações que Deus abre portas e você pode ajudar de alguma maneira numa outra necessidade também, que seja física, assim como Jesus fez, certo? Jesus curou muitas pessoas. Alguns relatos dizem que ele curou todos que chegaram, mas em outras vezes não. Teve pessoas que ele curou algumas e outras não. Ele tinha propósitos, tinha objetivos e assim ele cumpriu. Para nós a situação é outra. Mesmo que a gente quisesse suprir todas as necessidades, é impossível. Impossível, porque são muitas, né? E a gente não consegue. Mas às vezes um pequeno gesto pode fazer toda a diferença. Uma coisa bem pequena pode fazer toda a diferença. Eu estava lá em Rondônia, né, trabalhando com uma equipe de tradução, e uma menina que saiu recentemente do tráfico, que ela trabalhou no tráfico desde os 12 anos, estava com 21. Ela falou assim, aqui eu aprendi a dormir de noite e ficar acordado de dia. Desde os meus 12 anos eu nunca dormi de noite. Porque ela era responsável, né, de cuidar de quem chegava, quem saía para fazer as compras. E ela falou assim, mas Deus fez algo aqui que Ele mostrou que Ele queria que eu estivesse aqui. E isso mudou minha vida. É uma indígena, né, de uma etnia Jaminawa. Aí eu falei, o que Ele fez? Ela está na fronteira de Brasil com a Bolívia. Ela falou assim, olha, eu falei para Deus assim, Deus, eu quero tomar banho, eu não tenho sabonete. Se o Senhor me quer aqui, o Senhor vai me dar um sabonete. Isso aí vai me mostrar que o Senhor me quer nesse lugar aqui. Senão eu vou voltar, porque eu preciso de uma coisa que me mostre que é o Senhor que me quer aqui. E ela orou assim, ela contando essa história. Aí um missionário chamou ela para a casa dele. Ela contou. Aí ela chegou lá e ele falou, eu tenho uma oferta para você. E ele deu R$100 para ela. Aí quando ele orou por ela, conversou, mas na hora de sair ela falou, espera. A esposa dele falou, espera, tem uma outra coisa aqui que eu separei para você. O que era? Sabonete. E entregou o sabonete para ela. Ela falou que quando ela saiu dali, ela não conseguia parar de chorar. Ela chorou. Porque os R$100 ela podia interpretar como resposta ou não de Deus. Mas a entrega do sabonete na saída foi um marco no coração dela. E Deus usou quem? Não caiu do céu o sabonete. Deus usou a igreja, usou uma pessoa. Toda, fica à vontade. Deus usou uma pessoa naquele momento que estava com o coração ali para ser guiado, porque com certeza essa pessoa foi guiada pelo Espírito Santo naquele momento para oferecer aquele sabonete. De certa forma ela não teria mais a necessidade de dar o sabonete, porque o marido tinha acabado de dar R$100 de oferta, mas ela entregou o sabonete. Então tem coisas que às vezes você pode auxiliar de maneira específica e que pode fazer grande diferença na vida daquela pessoa. Então isso também faz diferença. Necessidades pequenas, mas que são pontuais, que Deus pode usar. Amém? Estamos juntos? Terceiro método.
Jesus trouxe a religião para a prática, não teoria. Muitas vezes ele perguntava: o que você lê? O que diz as escrituras? Aí a pessoa ia lá: ok, na teoria você sabe, agora vamos para a prática? Né? Então ele trouxe a religião da teoria para a prática. Alguém lê para mim esse texto, por favor. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Olá, bom dia! Tudo bom? Peraí, só um minutinho. Esse texto, é lógico que a gente sabe aqui tem muita coisa, né? Jesus está mostrando o cumprimento de uma profecia que era esperado que o Messias cumprisse, né? Mas ele falou de coisas que ele fez, que mostrava quem ele era, que mostrava quem o enviou. E isso é importante para nós. O que eu faço me identifica quem me comissionou, quem me enviou a fazer. Então dá para notar o que a gente percebe com esse texto? O que eu faço, a maneira como eu estou agindo, a maneira como eu estou vivendo, quando uma pessoa olha, ela vai saber quem te enviou. Você está servindo a quem? Está numa missão enviada por quem? E isso carimbava, selava Jesus aqui. Porque João Batista sabia o que ele deveria esperar. E querendo ou não, gente, o mundo lá fora, eles sabem o que deve esperar de um cristão. Quantas vezes você já ouviu: mas você não é crente? Você faz isso daí? Já aconteceu com você? Comigo já. Porque o mundo tem um padrão que ele espera de pessoas que se digam cristãos. Se você é um cristão, é esperado algo de você. É esperado um padrão. Por exemplo, quando tem um escândalo com um pastor, é pastor, hein? Por quê? Porque não se espera isso de um pastor. Entende? Mesmo o mundo, mesmo aqueles que estão fora, eles têm uma expectativa em relação ao cristianismo. Como o cristianismo deve ser? Nesse sentido, a gente sabe que hoje em dia as coisas estão invertendo demais, né? Mas o padrão de santidade, de pureza, de não mentir, de não roubar, de não matar, está lá. Então a maneira que eu trago para o meu dia a dia, como eu convivo com as pessoas, como eu me relaciono com as pessoas, é muito importante. As pessoas aprenderem vendo o que eu faço. Então, Jesus superou as objeções de João com evidências. João tinha dúvidas. Jesus trouxe evidências. Veja. Então uma pessoa pode ter dúvidas se você é de Deus ou não. Como é que você vai tirar essas dúvidas? Com as suas atitudes, com a sua maneira de agir, através do que você faz. Porque isso a gente já ouviu 1000 vezes, né? Isso fala mais do que as próprias palavras. Não que as palavras não devam acompanhar as suas atitudes. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Jesus deu resultados a João, não só informações. Ele não informou somente a João, mas ele mostrou resultados. Ele estava fazendo todas as coisas que disse que faria na sua missão, como foi declarado lá em Lucas, né? As pessoas deram a Jesus todos os tipos de desculpas para não segui-lo, para não aceitar a sua mensagem. Mas Jesus, todo o tempo, estava confirmando com o que ele fez, com o que ele fazia, quem ele era e de onde ele vinha. Projetos missionários, e aqui, gente, eu não estou falando de coisas... uma missão X, fazendo um projeto. Eu estou falando de individual. A gente quer trazer isso para a nossa realidade. De indivíduos, em missões, porque todos nós somos chamados a fazer. Amém? Estamos juntos nessa informação, né? Todos que estão nessa sala são missionários, amém? Amém. Então a gente quer trazer isso para cá,
para a nossa realidade individual. Então, todo projeto missionário deve intercalar mensagem espiritual e bíblica com propostas práticas de vida. Então, vamos falar um pouco mais disso. O que o Evangelho vai produzir em nossas famílias? O que isso traz para a vida de uma pessoa? É somente um conhecimento em si? Eles vão ser informados do que a Bíblia diz? Ou o conhecimento também vai trazer e causar aquela transformação de vida? A gente sempre tem que lembrar, a pessoa não precisa somente ser informada de como Jesus morreu por ela. Ela precisa que isso seja real na vida dela. Jesus tem que ser recebido como Senhor e Salvador. São 2 passos. Senhorio é a transformação do dia a dia. Nós precisamos mostrar que é possível alguém ser transformado através do exemplo que você está dando. É fácil você falar do caminho da salvação, mostrar os versículos, né, explicar e a pessoa entender, mas ela precisa ver transformação na sua vida. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um discipulado com uma menina e ela nunca orava e nunca trazia pedidos de oração no discipulado. E eu falava assim, mas por que você não traz os pedidos de oração, né? Ela falou assim, não, no começo eu trazia, mas depois eu parei. Aí eu, mas por quê? Ela falou assim, porque eu acho que eu tenho que ser igual você, né? Você é perfeita, nunca tem pedido de oração. Então, eu também tenho que ser perfeita, eu não posso abrir minhas dificuldades, falar das minhas necessidades, assim como você nunca fala das suas para mim. E aquilo foi um tapa na cara, né? Aí eu, caramba, é verdade. Então, quando a gente se aproxima de pessoas, a gente tem que se tornar vulnerável também. Jesus não tinha essa possibilidade porque ele não era vulnerável 100%. Apesar de que ele mostrou, né, dor, mostrou tristeza, né, mostrou muitas coisas, né? Mas a gente tem muito mais vulnerabilidade para mostrar, muito mais dificuldades na nossa vida para mostrar, né? Então a gente também tem que mostrar para as pessoas, para elas verem que, olha, Jesus tem transformado a minha vida. Você não tem que ser perfeito para ser um discipulador, um missionário. Não precisa disso. Mas você precisa estar caminhando. E a pessoa precisa ver isso em você, que você não aposentou no cristianismo. Não, já sou, lá em Moçambique fala reformado, já reformei no cristianismo. O que eu sou, já cheguei no meu limite. Agora só estou esperando o céu, né? Já não mudo mais. Já não, o que mudou, o que tinha para mudar já mudou. Não, no cristianismo não existe isso. Então você tem que ter essa vulnerabilidade, ter essa abertura também, muitas vezes, para mostrar que você também está no processo. Existem áreas na sua vida que você também está colocando diante de Deus, porque você ainda carece, precisa de transformação. E isso vai trazer essa empatia, essa identificação da pessoa. Poxa, se até aqui ele chegou e ele ainda está vendo que tem caminho para chegar, tem caminhada para frente, eu também posso caminhar junto. E vou caminhar com essa pessoa aqui. Vamos caminhar junto, vamos crescer junto. Então isso é importante, trazer para a prática, não ficar na teoria, não somente no ensino daqui da minha mente, né? Jesus ensinou, alguém lê para mim aqui, Lucas 6,44, primeira parte. As palavras têm um peso, as informações são importantes, mas as atitudes vão contar mais. Para evangelizar com Jesus, supere e a indiferença das pessoas com resultados, não com opiniões e promessas. Então, quando as pessoas, muitas vezes as pessoas são resistentes, e às vezes são resistentes por um certo tempo. Por exemplo, quando a gente começou um trabalho lá em Moçambique, no bairro onde a gente estava, as pessoas resistiam bastante, porque o Daniel chegou já falando sobre jiu-jitsu para os jovens. E aí as pessoas viam aquilo, muitas pessoas viam aquilo com maus olhos, né? A gente está num contexto muito tradicional. Então a igreja, um pastor, ensinar jovens a lutar não faz o menor sentido. Então para eles aquilo era algo negativo. E as pessoas que estávamos recebendo em casa eram os chamados muluenes lá, né? Os bandidinhos, né? Os noiados do bairro.
Porque ele ia nas ruas e ele ia atrás dos grupinhos, né? E ia conversando, e ia convidando. Então, chegou ao ponto de um vizinho vir na nossa casa, bater na porta, chamar ele e falar: olha, eu sei que vocês são novos aqui no bairro, então eu queria te dar um alerta. Vocês têm meninas, adolescentes aqui, então cuidado com as pessoas que vocês têm recebido em casa. Essas pessoas aí são maconheiros, são bandidos, né? Vocês não devem receber esse tipo de pessoa em casa. E aí ele falou assim: tudo bem, muito obrigada pela sua preocupação, mas nosso interesse são exatamente essas pessoas. Aí ele: bem, então não disse que eu não avisei, né? E foi embora. De certa forma, muitas pessoas até se afastaram de nós por causa disso, né? Porque para eles aquilo ali não fazia sentido. Mas nós tínhamos um alvo, nós tínhamos um objetivo, tínhamos estratégias, né? Jesus também teve, né? Eu não vim para os justos, para os sãos. Eu vim para os doentes, assim como o médico é para os doentes, não para quem está são, sadio, né? Então, a gente tinha um objetivo ali e a gente continuou. Então, cuidado, não recua. Se você sabe que é algo que Deus está colocando na sua vida, está te colocando naquele lugar, está te colocando com aquelas pessoas, não recue quando você tiver pessoas que vão contra. Sempre vai ter a turma do contra, nunca vai faltar. Sempre vai ter aquele que vai falar: mas será? Por quanto tempo? Mas será que vale a pena? Mas e daqui a pouco como é que vai ser? Ah, mas vocês vão ficar ou vocês vão embora. A gente pensou muito sobre isso, até mesmo no jiu-jitsu aqui na igreja, né? Mas será que vai ter continuidade? Não sei se o jiu-jitsu vai ter continuidade, mas as pessoas que estão sendo alcançadas agora, na vida delas vai fazer diferença. É como a estrelinha no mar, não é? Já ouviram a história da estrelinha no mar? Não? Eu vou contar da forma como eu lembro, mas provavelmente você pode ler em algum lugar de uma forma bem mais bonita e diferenciada. A forma que eu lembro da estrela do mar é que tinha uma menina na beira do mar pegando aquelas estrelas, né, que o mar traz e jogando na água de volta, porque se ela fica ali, ela seca e morre. Só que a beira do mar estava cheio de estrela. E aí chegou uma pessoa e falou para ela: mas não faz diferença, você vai jogar quantas lá e quantas vão morrer aqui? Aí a menina responde: mas para aquela que eu conseguir jogar de volta, vai fazer diferença. Então você não vai salvar todo mundo, você não vai fazer a diferença na vida de todo mundo, mas as pessoas que você conseguir alcançar, para aquela pessoa, fez diferença entre morte e vida, entre eternidade e sofrimento, ou eternidade ao lado de Jesus. Então faz diferença, mesmo que seja um, mesmo que seja, ou mesmo que ninguém aceite, ainda faz diferença, porque você deu a chance daquela pessoa de tomar uma decisão. Ainda faz diferença, ainda que ninguém siga, ainda que todos rejeitem, fez diferença. Porque quando Deus chama o profeta Jeremias, ele fala assim: quer ouçam, quer deixem de ouvir, hão de saber que houve no meio deles um profeta. Então houve chance ali, a chance foi entregue a eles, a decisão agora é com eles, não é com você, não é sua responsabilidade salvar ninguém. Ele nunca falou vai salvar pessoas, ele falou vai fazer discípulos, vai levar a mensagem, mas não mandou você salvar ninguém, porque isso aí não é tarefa sua, não é nossa tarefa. Estamos juntos? As teorias e a teologia devem existir e devem ser ensinadas. Um evangelho de boas ações não salva, só alimenta. E isso é muito importante a gente entender. Mas é preciso observar o método de Jesus para levar a palavra. O que significa um evangelho de boas ações não salva, só alimenta? Caridade, né? A caridade que... Caridade. Faz parte da missão? Faz, mas não é a missão. E aí? Como é que não salva? Por que não salva? Porque só vai afetar a parte física, a necessidade material da pessoa. Exatamente, exatamente. E nós temos que focar no espiritual. Nós não podemos perder tempo. Pode ser a única chance daquela pessoa, pode ser o único dia daquela pessoa, ela pode nunca vir à igreja, mas ela teve um encontro com você em algum lugar. E esse é o momento que você não deve perder a oportunidade,
Por isso a palavra de Deus vai dizer em tempo e fora de tempo. Você estando em oração, fazendo as coisas de modo intencional, você cria oportunidades. Em tempo e fora de tempo. Tem hora que a pessoa vai chegar em você e vai falar, fala de Jesus para mim. Porque isso acontece também. Mas vão ter situações que você vai criar a oportunidade. O tempo está chuvoso hoje, pois é, olha, Deus é bom, né? Mandou chuva. Sabe que isso mostra o amor de Deus? Pronto, criou oportunidade com a chuva. E aí vai embora. Pode ser que a pessoa nunca venha à igreja, gente. Isso a gente tem que colocar na nossa cabeça. A gente tem que entender que evangelizar não é convidar para vir para a igreja. Fazer missões é você dar a chance da pessoa tomar uma decisão ali, aqui e agora. Não vai ser com todos, mas lembra da estrelinha do mar. Quando a gente saiu ontem, né, para fazer evangelismo, com algumas pessoas a gente conseguiu parar, conversar e evangelizar. Outras não fez evangelismo, outras realmente, por exemplo, tinha um grupo só de homens, eu só passei, entreguei, falei da igreja e saí. Não evangelizei essas pessoas. Mas tem pessoas que a gente parou, foi mais ou menos uns 20 minutos, né, Nick? Com cada pessoa que a gente ficou conversando, explicando, aí sim, trazendo o plano de salvação e dando a chance dela tomar uma decisão. Aí sim, essa pessoa foi evangelizada. Mas não vai ser com todos, mas vai ser com alguns. Mas é importante a gente perceber o momento. Tem que ter ações? Tem que ter boas ações? Sim, isso faz parte. Mas não sem o conteúdo da mensagem também. O que a gente está falando aqui? Tem uma frase muito conhecida que fala assim: pregue o evangelho, se necessário use palavras. E muitas pessoas dizem que isso aí foi Santo Agostinho que falou, outros dizem que foi Aquino, outros dizem que foi Francisco de Assis. Na verdade, ninguém sabe de quem realmente é essa frase. Pregue o evangelho, se necessário use palavras. Mas isso daqui, para mim, não é real. Não tem como você pregar o evangelho sem usar palavras. A mensagem do evangelho é a palavra. Porque a palavra diz o quê? A fé vem por ouvir. Ontem a gente falou isso com os jovens. A mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Não tem como criar fé no coração de alguém através de boas obras. Não existe isso. Você abre oportunidades para trazer a mensagem. Através de boas obras. Muitas vezes sim. Por exemplo, você faz o vôlei aqui. Você criou uma oportunidade. Juntou um grupo ali que já criou uma amizade. É uma oportunidade, mas o evangelismo não aconteceu. Se a mensagem não for pregada. Futebol, a mesma coisa. Jiu-jitsu, a mesma coisa. Qualquer outra atividade que a gente faça. É uma oportunidade, mas não foi. O evangelismo não aconteceu se a mensagem não for ensinada. A pessoa precisa ouvir a respeito de Cristo. Estamos juntos? Isso é muito importante. Método 4. É preciso ter um grupo como alvo. Como a gente lembra de novo das estrelas. Você não vai conseguir alcançar a todas. Mas de repente Deus pode te dar uma estratégia de mirar num grupo específico. Embora a missão de Jesus fosse alcançar o mundo inteiro com a sua mensagem, ele primeiro se concentrou em servir a um grupo específico de pessoas durante 3 anos de seu ministério na terra. Que povo foi esse? Povo judeu. O que ele diz? Lê para mim, Mateus 15, 24. E ele... eu não fui enviado, senão aos ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso fazia parte da estratégia dele. Ele tinha um grupo que era o foco principal. Ali ele tinha que pensar nas necessidades físicas, espirituais e emocionais desse grupo específico. Ele, pensando em necessidades físicas, você pode pensar, agora trazendo para a nossa realidade, idade, condição social, sexo. Por exemplo, a gente teve uma estratégia com o culto infantil de começar o trabalho com crianças. Quando nós falamos isso com algumas pessoas aqui no Brasil, alguns líderes, pastores nos falaram assim: não trabalhe com crianças. Por quê? Criança não é membro, não aumenta o número de membros na igreja. Criança não dá dízimo. Criança não trabalha, criança só dá trabalho. Então não comece com crianças.
Esse foi o que nós ouvimos, né? De vários líderes. Só que hoje, tá vendo esse grupinho aqui do meio aqui? Pelo menos 3 aqui vieram crianças para o culto infantil. E hoje é quem está lá cuidando do ministério. E a gente está aqui. Quando nós viemos ficar 1 ano, foram essas crianças que ficaram cuidando do trabalho. A gente tem o Dene aqui, ó, pequenininho. Aqui ele está como obreiro. Hoje, acabou de traduzir o livro de Ruth para a língua dele. E agora está sendo treinado para treinar outra equipe de outras 4 línguas que estão vindo do Brasil em nome de Jesus, para traduzir a Bíblia para outras línguas. Não trabalhe com criança. Não é uma boa estratégia? Então a gente tem que ouvir, a gente vai ouvir muita coisa, gente, mas isso aí tudo tem que ser peneirado, porque a gente tem que ouvir o que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração. E não pensar em lucro, em números, é do jeito que Deus quiser que vai acontecer. Mas faz aquilo que o Espírito Santo de Deus está conduzindo no seu coração, com humildade, né? A gente nunca imaginou que a gente ia ter um grupo de crianças agora com 300, que começou com aquele grupinho ali no quintal. Nunca imaginou que ia chegar nisso. Mas Deus fez acontecer, porque estava no plano dele. E uma vez que você se deixa usar, Deus vai fazer as coisas através da sua vida. Amém? Jesus estabeleceu um grupo alvo, mesmo tendo condições de alcançar o mundo inteiro. Amados, se a gente abraçar tudo, isso também vai ser um problema. Nós não vamos conseguir fazer nada. Isso também faz parte de estratégia. Não tem como você se envolver em todas as coisas que estão acontecendo na igreja, por exemplo. Nós gostaríamos, acho que muitas aqui gostariam, mas não dá certo, porque nada vai sair bem feito. Entende? Não quer dizer que você não deva se envolver em mais de uma coisa, só que tenha sabedoria para saber quais são as coisas que Deus quer que você se envolva, e se envolva de coração, se envolva mesmo, de verdade. Dentro do grupo, você pode especificar mais ainda. Jesus não apenas direcionou sua mensagem a um grupo étnico e nacionalidade específicos, o povo judeu em Israel, mas também a um subgrupo específico entre o povo judeu, os párias. Ele tinha um foco de alcançar aqueles que estavam marginalizados ali. Lembra? Então, isso também é um subgrupo que ele especificou e usou isso como uma estratégia. Jesus disse sobre seu ministério na terra: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse foi a primeira vez que o Dani reuniu um grupo lá em casa para evangelizar. Nós não tínhamos energia, então tivemos que ligar ali uma lamparinazinha. Era de noite e era esse grupo, contra esse grupo aqui que o pessoal veio falar, né, lá na nossa porta. Cuidado, esses aí não valem a pena. Só que esses aqui falaram para outros que vieram naquele primeiro culto lá no quartinho. E assim foi. Mas e eu? E você? Não sei, de repente Deus pode chamar você para trabalhar com idosos. É um subgrupo dentro de idosos, vou trabalhar com viúvos. Subgrupo, idosos com necessidades especiais. Então você vai ouvir de Deus como é que Ele pode aí, quer te conduzir para você ter um grupo, um povo que vai ser o teu grupo-alvo aí, para evangelizar, para trabalhar e fazer a sua missão. De repente você pensa em mulheres, mas eu não vou conseguir trabalhar com todas as mulheres. Eu vou trabalhar com mães solteiras. Não, eu vou trabalhar com um grupo de adolescentes. Entende? Você vai ter estratégias, pensando em grupos que você quer alcançar. Estamos juntos? Identifique-se com o grupo-alvo. Com o objetivo de conquistar os corações e mentes dos excluídos de Israel, Jesus se posicionou como um pária também da sociedade. Ele não foi educado formalmente dentro de um sistema que levaria à proeminência dentro da sua sociedade. Ele era pobre, como os pobres que ele estava tentando alcançar. Mas ele poderia facilmente ter escolhido um caminho que levaria a ter uma autoridade formal em sua sociedade. Isso quer dizer que para alcançar os pobres eu tenho que ser pobre? Não, mas Deus vai te dar estratégias. Entende? E isso é que a gente tem que estar atento. Como eu posso me identificar com aquela pessoa? Me aproximando. A gente tem uma moça, talvez alguns de vocês conhecem, a Silene. Alguém que lembra dela, que era da Aliança de São José? Ela tem um grupo chamado Identidade, né? E que ela trabalha com o que, gente?
O que vocês acham? O que mais? O que você identifica aqui? Que tipo de mulheres são? Negras, né? Então, ela tem facilidade para se identificar com esse grupo, porque ela também é negra. Então, são mulheres negras, né? E ali ela trabalha com identidade, ela trabalha com valorização étnica. Então, é uma missão, é uma maneira, é uma estratégia. Então, isso é uma bênção. E que Deus pode, de repente, tocar no teu coração para isso também. Quem gosta de futebol, é uma estratégia. Vou trabalhar com futebol, né? Quem gosta de esportes, é uma estratégia. Vai trabalhar com esportes. Cada um vai ouvir de Deus qual é a sua estratégia, qual é a sua maneira. Por exemplo, a gente tem um monte de gente aqui na igreja que foi alcançado dentro da área de saúde, não foi? E que estão aí até hoje, servindo ao Senhor, até são líderes dentro da igreja. Por quê? Era um grupo de identificação ali, no trabalho, e que foram alcançados, e que hoje estão aí, servindo ao Senhor. Então, Deus é que vai dar, Deus é que vai trazendo no seu coração. Estamos juntos? A possibilidade do missionário encontrar um caminho de identificação com o povo-alvo, vai romper barreiras. E aqui eu estou falando missionário, cada um de nós, como cristãos. Estamos juntos? Ou já nos perdemos? Estamos juntos, né? Então eu vou parar aqui, só nesse slide aqui. Para estabelecer um terreno comum com aqueles a quem você quer servir, você deve se tornar como eles até certo ponto. Cuidado com isso. Então, se eu vou trabalhar com os maconheiros, eu não preciso fumar maconha para alcançá-los. Tem um limite de identificação. Tem um limite. Então, isso a gente tem que ter esse cuidado. Essa é a única maneira de entender verdadeiramente como eles pensam, nos aproximando, nos identificando, e o que eles precisam, o que eles desejam, mas tudo tem um limite. Por exemplo, quando nós chegamos ali em Moçambique, quando a Chiluva nasceu, né, eu estava fazendo várias amizades com as mulheres ali da vizinhança, mas aconteceu uma quebra na identificação ali. Elas, né, enquanto a gente estava sentada e eu estava com a Chiluva no colo, uma delas pegou a Chiluva no colo, todas cristãs. Pegou a Chiluva no colo e falou assim: a Chiluva tem a doença da lua, você já deu o remédio de lua para ela? E eu falei assim: não, eu não dei remédio de lua e ela não tem a doença da lua. E se ela tiver alguma doença, Jesus vai curar, sem que eu tenha que dar a ela alguma feitiçaria, alguma coisa feita pelos feiticeiros. Identificação acabou imediatamente. Quebra total. Nunca mais me convidaram para as festinhas, nunca mais me convidaram para a coisa dos bairros, nunca para nada. Cortou ali mesmo. Só que tem um limite. Eu não poderia e eu usei aquele momento para testemunhar, para falar do poder de Deus, do poder de Jesus, da confiança que eu tenho nele. Aquele momento ali foi um momento de evangelismo e todas se dizem cristãs que estavam ali, eram umas 5 mulheres, cada uma de uma igreja, né? Mas chega um momento que pode ter uma ruptura na identificação e ela vai ser necessária, porque naquilo eu não podia me identificar. Porque isso vai acontecer. Às vezes vai ter a ruptura, às vezes não. Então nós temos que ter sabedoria. Existe um limite na identificação e o limite é o padrão que Cristo tem para nós. Se chega um momento que a minha fé ali está sendo testada, né, que esse foi um momento disso, então a gente vai ter que abrir mão da identificação, porque você precisa se identificar em primeiro lugar com Cristo e essa identificação não pode falhar, não pode ser quebrada. Amém? Momento para a gente conversar aqui. Alguém gostaria de comentar alguma coisa ou contar uma experiência pessoal?